Olá, estamos no projeto Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Manuel Moreira e vamos ter a nossa segunda aula do 10º ano de escolaridade. Como vocês sabem, estamos num momento particularmente difícil. Estamos com uma crise sanitária, então todos nós somos chamados a contribuir. As autoridades sanitárias e o governo têm emanado um conjunto de orientações e nós devemos seguir as mesmas. Coisas simples do dia a dia ficaram bastante comprometidas. Então, não se esqueçam, fiquem em casa, lavem as mãos, usem as máscaras quando tiverem que sair e evitem aglomeração de pessoas, mantendo o devido distanciamento social. Hoje nós vamos estudar equações do segundo grau a uma incógnita. Como estão a ver no nosso sumário, vamos ter a noção da equação de segundo grau a uma incógnita, vamos fazer uma breve referência à forma canónica e vamos ver a classificação das equações. Pois bem, nós temos a equação do segundo grau, é uma equação do tipo... A equação do segundo grau é a equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, com a, b e c pertencente a R, conjunto dos números reais, e a diferente de 0. Pois bem, nós dizemos equação do segundo grau, mas vocês devem estar recordados que estudaram a equação do primeiro grau. E vocês sabem que uma equação do primeiro grau é uma equação que o expoente da incógnita é 1. Mas aqui, se vocês repararem, eu vou pôr x² igual a 9. Se eu tenho x² igual a 9, a incógnita é x e o expoente da incógnita é 2. É isso que nos leva a ter uma equação do segundo grau. Conforme nós estamos a ver no quadro, nós temos x² menos 9 igual a 0, 2x² menos 3x igual a 0, 7x² igual a 0 e menos 4x² menos 3x mais 2 igual a 0. Nós temos aqui números inteiros, mas podiam ter perfeitamente números fracionários. Portanto, esta também, quando nós colocamos aqui o expoente 2, temos uma equação do segundo grau. Já vimos, não se esqueçam, que a equação disto do segundo grau, porque o maior expoente da incógnita é 2. Muito bem, passados à frente, já temos a noção, vamos ver a forma canónica. Bom, para termos a forma canónica, nós vamos ter o seguinte. Por exemplo, eu tenho uma equação do tipo 4x² menos 2x mais 5 igual a x² menos 3. Pronto. Bom, esta equação nós vamos analisar e ver o que é que eu vou fazer. Eu tenho aqui um número, vou aplicar a propriedade substitutiva e vou ter 4x² menos 2x menos 10 igual a x² menos 3, certo? Bom, eu vou fazer uma arrumação. Eu vou trazer todos os termos para o primeiro membro. Ou podia levar também para o segundo membro. Então eu tenho 4x², mudança de membro, mudança de sinal, menos x² menos 2x menos 10, mudança de membro, mudança de sinal, mais 3 igual a 0. Ora, reparem que eu tenho aqui termos semelhantes, tal como aqui, não é? Então eu vou ter, aqui é o tal invisível da matemática, eu vou ter 3x² menos 2x, sinais diferentes eu subtraio e atribuo o valor do maior valor absoluto, é 10, menos 7 igual a 0. Meus amigos, aqui a minha equação está na forma canónica. Forma canónica. Vamos ver o que é que diz aqui.
Uma equação do segundo grau, a uma incógnita, está na forma canónica quando não possui termos semelhantes e estes são agrupados por ordem crescente ou decrescente de um dos seus membros e outro membro é igual a zero. Chamo a atenção dos alunos. Em regra, os professores dizem que normalmente os termos estão no primeiro membro e o segundo membro é igual a zero. Reparem o que é que eu pus aqui. 0 é igual a 12x ao quadrado menos 3. Menos 3. Significa o quê? Significa que também o primeiro membro pode ser zero. Um dos membros pode ser zero e no outro membro não pode haver termos semelhantes. Por exemplo, aqui não temos na forma canónica porque, apesar de o segundo membro ser igual a zero, no primeiro membro temos termos semelhantes. Temos 4x ao quadrado menos x ao quadrado menos 10 mais 3. Então, espero que vocês entenderam bem o que é isso de forma canónica. Muito bem. Passados à frente, vamos classificar as equações. As equações classificam-se em dois grandes grupos. As equações podem ser completas ou incompletas. Nós vamos pegar as incompletas. Meus amigos, isso é definição numa equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Espero que estejam a entender e que estejam a acompanhar bem. Estamos no projeto Estudar e Aprender em Casa. Bom, quando que uma equação é incompleta? Bom, nós temos que chamar o ax quadrado mais bx mais c, o a, o b e o c são chamados de coeficientes. O a, o b e o c são chamados de coeficientes. Então vamos ver quando que uma equação do segundo grau é incompleta. Se formos ao quadro, nós vimos quando o coeficiente b ou o coeficiente c forem iguais a zero, ou quando ambos forem iguais a zero. Vamos ver uma situação. Se eu tenho uma equação assim, x ao quadrado igual a 3. Qual é o coeficiente de x ao quadrado? É o meu 1 invisível, ok? Mas reparem que não tenho nem o termo bx, nem o termo c. Se eu não tenho o termo bx, nem o termo c, quer dizer que, nesse caso concreto, c igual a zero e b é igual a zero. Porque se c for zero, esse termo é nulo. Se b for zero, esse termo é nulo. E se c for zero, esse t é nulo. Então, com isso, eu tenho o quê? Eu tenho uma equação do tipo ax quadrado igual a zero. Estamos a ver aqui no quadro. Exemplo, ax quadrado igual a zero. Se b igual a zero e c igual a zero. Vamos ver a segunda situação. Eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho 3x ao quadrado menos 7 igual a zero. Certo? Reparem que eu tenho o meu coeficiente a e o meu coeficiente c. Onde foi parar o b? O b não está presente porque é o caso que b é igual a zero e c diferente de zero. Então, reparem, eu tenho ax quadrado mais c, se b igual a zero e c diferente de zero. Eu tenho 10x ao quadrado menos 10x ao quadrado mais 360 igual a zero. Então, eu tenho o segundo tipo, que é ax quadrado mais c é igual a zero. E, finalmente, eu teria uma outra situação. Se eu tiver uma equação do tipo 6x quadrado menos 4x é igual a zero. Reparem, aqui eu tenho o coeficiente a, eu tenho o coeficiente b, falta-me o coeficiente c. Porquê? Precisamente porque o coeficiente b é diferente de zero, mas o coeficiente c é igual a zero. Então, eu teria a equação do tipo ax quadrado mais bx é igual a zero. Vamos ver. Estamos a classificar as equações do segundo grau a uma incógnita e já vimos que elas podem ser completas ou incompletas. Estamos no caso de incompletas.
As equações são incompletas quando, simultaneamente, os coeficientes b e c forem iguais a zero, ou quando um deles, ou o b ou o c, for igual a zero. Entenderam, não é? E nós temos os exemplos. Agora, existe completa, existe incompleta também, existem as completas. E vamos ver as equações do segundo grau completas. Bom, basta que nós façamos o exercício mental, chegaremos lá rapidamente a uma equação do segundo grau, a uma incógnita completa. Porquê? É uma equação em que os coeficientes são todos diferentes de zero. Por definição, A é diferente de zero, mas B e C igualmente vão ser diferentes de zero. Então vamos ver. Eu tenho uma situação. 3/4 de x ao quadrado mais 5x menos 8 igual a zero. Bom, por definição, A é sempre diferente de zero, mas B é 5. Então, aqui é o B é diferente de zero. O C é menos 8, C é diferente de zero. Então, meus alunos, estamos a ver uma equação do segundo grau a uma incógnita diz-se incompleta, diz-se completa, melhor dizendo, quando o coeficiente B e o coeficiente C forem diferentes de zero. E temos aqui vários exemplos, menos 4x² menos 3x mais 2, 5x² mais 8x menos 7, menos 3x² mais 2x mais 5 igual a zero. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos ver algumas atividades para ver se nós conseguimos. Bom, das equações que se seguem, indica as que são no segundo grau. Há uma questão que é muito importante para ver. Não é o simples facto de vermos o expoente 2 na incógnita para nós, de imediato, concluirmos que a equação é de segundo grau. Repito, prestem bem atenção. Não é pelo simples facto de o coeficiente da incógnita ser 2 para nós concluirmos que uma equação é de segundo grau. E vamos ver essa situação. Temos 16x mais x ao quadrado é igual a 16 mais x ao quadrado. À partida, nós vemos isso, não é? Expoente 2. A atividade pergunta para indicar as equações que são de segundo grau. Será que essa equação de segundo grau? Vamos ver. 16x mais x ao quadrado. Trazer, já vamos aproveitar e colocar da forma canónica. Trazer o x ao quadrado para o primeiro membro, menos x ao quadrado. Trazer o 16 para o primeiro membro, menos 16, igual a zero. Ora, como vamos pôr na forma canónica? Vamos organizar por ordem decrescente dos termos. Então ficamos com x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 16, x, menos 16, igual a zero, certo? Mas ainda a forma canónica nos diz que não podemos ter termos semelhantes, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou agrupar os termos, mas só que x ao quadrado menos x ao quadrado eu corto. Porque é 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado. 1 menos 1 é 0. Então eu fico com... Eu posso pôr 0 ou não pôr, eu fico com 16x menos 16 igual a 0. Eu vou pôr esse 0x ao quadrado só para nós analisarmos um pequeno aspecto. A definição dizia que a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 é uma equação de segundo grau, desde que a seja diferente de 0. O meu A aqui é 0, logo, isso não é uma equação do segundo grau. Então, repito, muito importante, meus alunos, nós temos que pôr a equação na forma canónica, reduzir os termos semelhantes para depois concluirmos se a equação é de segundo grau ou não. Vamos para o exercício é menos x menos 10x ao quadrado menos 10x ao quadrado igual a 5x ao cubo menos 4, certo?
Reparem, o exercício dizia para indicar uma equação de segundo grau. Aqui temos o maior expoente da incógnita é 3. Então, esta equação não é de segundo grau. Muito bem? Bom, vamos para o exercício número 2. Escreve, na forma canónica, as seguintes equações. Vamos pegar a primeira. 5, x menos 7 ao quadrado, menos 7x ao quadrado, é igual a 2 menos 8x, menos 6x. Meus amigos, meus alunos, o que é que vamos fazer? Aplicar a propriedade distributiva, ficamos com 5x, menos 35x ao quadrado, igual a 2 menos 8x ao quadrado, menos 6x, certo? Vamos arrumar já, respeitando o maior grau, 35x ao quadrado, mudando de membro, muda-se de sinal, mais 8x ao quadrado, mais 5x, mais 6x porque mudamos de membro, menos 2 porque mudamos de membro, igual a 0. Agrupamos sinais diferentes, 35, então vamos ter 27, não é? 27x ao quadrado. Entretanto, há a questão do sinal. 35 tem maior valor absoluto. Aqui é só somar 11x menos 2 igual a 0. Está na forma canónica, certo? Vamos para o número 3. Classifica as equações tendo em conta o estudado. Nós, lembrando que nós estudamos equações completas e incompletas. Então, esse exercício pede para que nós classifiquemos as equações, sendo elas completas ou incompletas. Então, vamos pegar o primeiro exercício, porque ele traz um conteúdo do 9º ano, que vocês devem recordar. Eu tenho x mais 5 ao quadrado igual a 25. Meus amigos, aqui eu tenho lembram-se? Um caso notável, mais concretamente, quadrado de uma soma, certo? Quadrado de uma soma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quadrar o primeiro termo, mas o dobro do produto do primeiro pelo segundo. X vezes 5, 5x vezes 2, 10x, mais o quadrado do segundo termo, mais 25, igual a 25, certo? Depois eu tenho x ao quadrado, mais 10x, eu trago o 25 para o primeiro membro, então eu tenho mais 25, menos 25, igual a 0. Termos simétricos eu vou cortar, eu fico com x ao quadrado mais 10x igual a 0. Classificar é uma equação incompleta. É uma equação incompleta do tipo ax² mais bx igual a 0, porque o meu C é 0. Ok. Nós estamos a chegar ao fim da nossa aula, recordando aquilo que vimos hoje. Nós hoje vimos equações do segundo grau a uma incógnita. Vimos a definição, que a equação de segundo grau a uma incógnita é a equação do tipo ax² mais bx mais c, com a, b, c pertencente a R e A diferente de 0. Aprendemos também que a equação é do segundo grau porque o expoente da maior incógnita é 2, e vimos como colocar a equação na forma canónica, que é arrumar num dos membros os termos na forma reduzida e no outro membro ser igual a 0. Igualmente, aprendemos a classificar as equações como sendo completas e incompletas. Vimos que as completas são aquelas que todos os coeficientes, B e C, porque A, por definição, é diferente de 0, que todos os coeficientes B e C são diferentes de 0. Uma equação é incompleta se os coeficientes B e C forem simultaneamente iguais a 0, ou se só B é igual a 0, ou só C igual a 0. Muito bem.
O professor propôs 3 atividades, mas em cada atividade resolveu apenas um exercício. Os exercícios da atividade 1, da atividade 2 e da atividade 3 que não foram resolvidos aqui, devem ser resolvidos em casa, com a ajuda dos vossos pais, dos vossos professores ou dos vossos colegas. Chegamos ao fim da nossa aula. Para mim foi um imenso prazer estar convosco. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, fiquem em casa, protejam-se. Até a próxima. Fiquem bem.